fim de gravar coisa nenhuma. Mas olha só, o que tá me incomodando nesse momento, para você entender. Eu tenho acompanhado muita coisa na internet, muita. E assim, fora as outras milhares de coisas, vou falar de novo. Fora as outras milhares de coisas, que inclusive se repetem, você pega os vídeos cristãos de hoje, de canais que se dizem cristãos, e é assim, o que eu tenho percebido? Ou são vídeos de fofoca gospel, a verdade é essa, vídeos de fofoca gospel, ou são vídeos, e esse aí eu considero mais perigoso que a fofoca gospel, que é o quê? Vídeos de profecias. Bom, eu falei que eu não estava afim de gravar nada, e realmente é verdade. Mas você sabe que quando uma pessoa, um homem ou uma mulher, é um profeta ou é uma profetisa, não precisa ficar fazendo propaganda de si mesmo ou de si mesma. Bom, eu sei que você que está vendo esse vídeo é uma pessoa inteligente, então você sabe que só nessa minha introdução e nessa minha simples definição no início do vídeo, pretendo que esse vídeo não seja longo, só nessa humilde, porém cirúrgica definição, a gente já eliminou 80%. Vou dizer até mais, 95% das profecias ou vídeos de profecias da atualidade. Irmãos, tenho acompanhado muitas técnicas para ganhar visualizações. Eu aqui nesse canal, eu sou instruído por Deus. As coisas que eu faço, que eu mostro, que eu falo, pode ver que os vídeos não tem nem produção assim, né? É a moda bate pronto mesmo. Do jeito que Deus me inspira, eu faço. Se Ele não me inspirar, eu não faço. Exemplo, aqui eu não fico vendendo nada. Se eu anunciar a venda de alguma coisa, é coisa que eu mesmo produzo, por exemplo, né? Eu crio meus animais,
Eu crio galinha, eu não vendo ovo de galinha, tá? A gente come. Mas cabra eu anuncio para vender, né? Mas você percebe que eu não fico inventando, sabe, pelo em ovo para alguém gostar do meu canal, não. Sinceramente, quem me conhece sabe que eu não tô nem aí para isso. Eu não preciso que gostem do meu canal. Até porque quem traz as pessoas até o meu canal é o próprio Deus, né? E eu tenho acompanhado muita coisa, mas muita coisa mesmo. Na internet eu tenho visto assim o agir indiscriminado, inescrupuloso e de uma inteligência assim, ó, sobrenatural, maligna, de Satanás. Para quê? Ganhar seguidores, ganhar inscritos, ganhar pessoas que curtem as coisas. Essa não é a minha intenção com esse canal. A intenção com esse canal é levar o Evangelho de Cristo. Se vocês verem aí os vídeos nesse canal meu aqui, a maior parte das vezes que vocês vão olhar é a minha cara como capa dos vídeos. Quando não é a minha cara na capa dos vídeos, eu pego, dou um print na tela, pego qualquer foto referente ao assunto que eu quero falar e boto lá. Ou referente ao assunto, por exemplo, eu falei sobre um tema tal, aí eu vou, assunto sobre o tema tal, aí aparece lá uma foto, eu dou o print lá e boto aquilo lá. Simples assim. Não tem uma equipe que faz as coisas acontecerem, uma equipe de propaganda, a equipe do marketing do canal. Eu não fico vendendo aqui serviços fáceis que você pode fazer da sua casa, usando honestamente o seu celular. Eu não fico oferecendo nada disso, porque o meu trabalho é procurar mostrar a Cristo. O meu trabalho é procurar espalhar o Evangelho. E como isso é difícil, meu Deus do céu. Como Satanás ele tenta me massacrar de todas as formas para que isso não aconteça. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Não têm noção mesmo. Não tem. Talvez alguém que veja esse vídeo vai se identificar com o que eu estou falando. Às vezes as pessoas olham você e não tem noção de como foi o seu dia. Não tem noção do preço que você paga para estar de pé. Profetas de verdade não ficam fazendo propagandas de profecia. Não criam vídeos miraculosos de propagandas de profecia. Olha, o irmão Henrique morreu e ele foi pro inferno. E aí lá ele viu tudo o que acontece lá e voltou para contar
como é que acontece lá no inferno. Você precisa saber o que acontece lá no inferno através de um vídeo, se você já tem disponível a palavra de Deus, hein? Não fica meio estranho isso? Você querer... Bom, olha só, o insight celestial que Deus me deu agora para você entender. Muitas mães de passarinhos, aves, mastigam a comida e regurgitam essa comida na boca dos filhotinhos que estão no ninho. Tá bom? Pois bem, por que é que os crentes, os cristãos, não comem estas profecias também nesse formato? Muito embora a gente já viu na internet aí que tem pastor que andou cuspindo água na boca dos seus idiotas, dos seus fiéis, e eles abrem a boca. Literalmente, os boca aberta. Coisa nojenta. Mas então, a profecia ela não vem nesse formato. Por quê? Obviamente as pessoas achariam nojento, né? É nojento isso. Agora, como é que a profecia vem? Olha, estou profetizando sobre o Brasil, que isso vai acontecer assim, assado, cozido, frito, flambado e recheado também. E se você ainda colocar no micro-ondas e passar uma geminha de ovo em cima, sai crocante. Então, eu tenho percebido que assim, um percentual muito grande mesmo, na internet são de vídeos de profecia. Vídeo de profecia sobre o Brasil. Vídeo de profecia sobre a sua vida. Vídeo de profecia de um profeta que ele foi no inferno e ressuscitou. Deus trouxe ele de volta. Foi lá no inferno, teve uma reunião lá no inferno, viu tudo. O anjo conduziu ele, voltou e ele começou a contar tudo para as pessoas, como acontece lá, e descreveu. Todos esses casos, eu percebo que precisa de tipo assim, nomes. Precisam de nomes de famosos, nomes de pessoas de repercussão, né? Alguns usam nomes de pregadores do mundo gospel, alguns cantores, algumas cantoras do mundo gospel, e por aí vai. Eu vejo que pura e simplesmente essas coisas são técnicas que Satanás dá para iludir o povo, porque o povo ele gosta de ser iludido, ele adora uma falsa profecia, ele gosta de ser levado por vento de doutrinas. A verdade é essa. Então, quando você vai e abre a internet, tá chovendo de profecia, de tudo que a gente... Tem gente, olha só que interessante, tem gente que começa, e tem um monte, tá? Tem um monte, que faz live ao vivo de profecia. Você participa da live, inclusive pede o tipo de profecia que você quer, a pessoa responde. E a pessoa responde, abre os seus caminhos. É uma verdadeira macumba gospel ao vivo e em cores, para quem quiser participar. E aí eu percebo que tudo isso tem uma finalidade. É impossível a gente conhecer na palavra e não lembrar, né, que a palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. A verdade é essa. Ele cegou o entendimento das pessoas, inclusive dos crentes.
o que é uma tristeza, inclusive dos crentes. E aí o que acontece? Tem gente que inclusive, preste atenção, tá? Olha só a gravidade do que eu vou falar para você entender a que nível o povo que se chama pelo nome dele está chegando. Tem gente que está tão viciado em profecias quanto eram em pornografia. É exatamente isso. Exatamente isso. A mesma coisa. Só que agora com uma história diferente. De um jeito diferente. Eles usam técnicas diferentes. Para quê? Ganhar atenção. Para ganhar atenção. Para ganhar todo tipo de like, né? Tipo de like, de curtida, de inscrição, de tudo. Aí o camarada abre lá a internet e tem como se fosse um cardápio para escolher. Você escolhe que tipo que você quer ver, qual o tipo que você quer ver. E não era assim na época da pornografia? A mesma coisa. A mesma coisa. Eu quero, assim, com toda a humildade, lembrem-se que eu falei que eu não queria gravar coisa nenhuma, mas são os mesmos demônios, os mesmos. São os mesmos que cuidavam da parte, né? E que cuidam ainda da parte da pornografia para quem ainda é fraco nessa área, né? São os mesmos que cuidam da parte da divulgação, da proliferação. Bom, às vezes parece um pouco sombrio, porque eu tô com esse capuz aqui e tá à noite. Mas deixa eu explicar. É porque tá à noite, tá frio, e eu sou praticamente careca. Então, associado à minha idade, eu não posso ficar dando mole, né? Eu tenho que ser inteligente. Ao contrário, né, das ditas profecias, que já reparou que muitas dessas profecias elas não resistem a uma avaliação simples de quem tem discernimento espiritual? Não resistem. Elas não resistem. Muitas das vezes pessoas, elas vão lá, é igual ir na cartomante, né? Vai na cartomante, aí a mulher vai lá e fala coisas do seu futuro, fala coisas do seu passado, fala até coisas do seu presente. Mas entenda só uma coisa: demônios, eles trabalham com mensagens preditivas. Você sabe o que é isso? Não? Deixa eu te explicar. Mensagem preditiva é tipo aquela coisa dos Simpsons. Vejam, os Simpsons previram mais uma vez e deu tudo certo. As previsões dos Simpsons, você vai ver, tem vídeo na internet aí que diz assim: as previsões dos Simpsons, novamente eles acertaram. Os Simpsons acertaram tal e tal coisa. Aconteceu exatamente do jeito que eles previram. E quando você olha, realmente, até as fotos, né, dos cliques, vamos dizer assim, dos frames, dos desenhos, são iguais ao evento que aconteceu.
E tem coisas que eles preveem um ano antes. Como que eles conseguem? Deixa eu explicar. Demônios trabalham da seguinte forma. Se você vai em algum lugar onde eles se manifestem numa pessoa, pode ser que eles falem assim: olha, você vai sofrer um acidente, o carro vai capotar, mas eu vou livrar você e não vai acontecer nenhum arranhão com você, porque eu te protejo, eu sou o seu santo guardião, ou santo guerreiro, ou seja lá o raio que eu parto que ele vai te dizer. Mas na verdade, irmãos e irmãs, eles trabalham com mensagens preditivas. Eles dizem uma coisa e aí eles vão lá e fazem aquela coisa acontecer. Aí você olha assim: meu Deus, não é que é verdade? Nossa, eu tenho que voltar lá para agradecer aquele santo que falou comigo que eu ia sofrer um acidente e que eu ia sobreviver, que nada ia acontecer comigo. Aí pronto, fiz igual você. Aí você vai lá e volta lá e fica na mão deles, dos demônios. Aí você começa a fazer obrigações, começa a fazer pequenos trabalhos. Só que você já está dominado, influenciado pelo mal, porque você ouviu um demônio. Só que ele não te explicou que ele foi o mesmo que foi lá e causou o acidente. Ele causou o acidente e fez com que tudo aquilo acontecesse para que você voltasse lá. É mensagem preditiva. Se resume a isso. Eles falam uma coisa, por isso os Simpsons sempre acertam. E olha, eles nunca vão errar. Por quê? Bom, vocês vão perceber que esse vídeo, ele tá tendo aí, tá sendo meio picotado, tá? E eu tô percebendo que é obra maligna para eu não gravar isso. Eu falei que eu não queria gravar nada e toda hora o vídeo tá caindo, o celular tá apagando, mas meu celular tá com carga, tem memória e eu percebo que isso não é uma coisa normal, entendeu? Mas eu não tô nem aí, eu vou continuar fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Então, tem uma aí que é a profetisa, como eu havia dito, que ela, né, está acostumada a lançar profecias sobre tudo, sobre todos no Brasil. Mas aí, um tempo atrás, vazou um áudio, né, que atribui a ela, onde ela diz: olha, melhora esse valor aí, porque, né, poxa, fui pregar em tal lugar e lá pagaram mais caro, pagaram um pouquinho mais, dá uma melhorada aí, não tô reclamando não, mas dá uma melhorada, que desse jeito tá muito barato. E esse tem sido o real motivo de tanta profecia, tanta coisa em volta desse mundo gospel. No final das contas, como eu falo, são os mesmos demônios. Bom, tive que entrar aqui na configuração do meu celular e apagar um monte de coisas, porque não estava dando para gravar o vídeo. Isso é um bom sinal. É sinal de que a luz está incomodando as trevas. E como eu estava tentando dizer, você lembra que a palavra de Deus, ela diz que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males? Você lembra disso? Pois é, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Diz a Bíblia, não eu.
Então, eu lembro até de um outro fato. Olha só que interessante que Deus me lembrou aqui, né? Uma vez eu tava vendo uma manifestação diabólica e aí eu vi que realmente tinha um demônio ali, né? E o pastor colocava o microfone pro demônio falar. Normal. O que acontece? Eu fiquei intrigado com aquilo, né? E o demônio falava que quem não participasse da campanha da igreja, né? Ia acontecer um monte de coisa na vida da pessoa, um monte de problema e tal. E o pastor dava o microfone pro demônio falar aquilo, né? Aí eu fiquei pensando, poxa, Deus vai permitir que um demônio fique colocando medo no povo dele, assim, desse jeito? Estranho isso, né? Eu comecei a perguntar para Deus assim, né? Eu comigo mesmo perguntando para Deus, o que está acontecendo ali? O que é aquilo ali? Porque, né? Aí Deus falou que tinha um contrato ali. Tinha um trato maligno ali. Eu falei, um contrato, Senhor? Como assim? Aí Deus assim, ali os demônios ficam com as almas. E os pastores ficam com o dinheiro que as almas estão trazendo. Aí eu entendi. Então quer dizer que existe uma parceria. Naquela época, faz alguns anos isso, eu tive uma conclusão. Então quer dizer que, olha só que coisa satânica isso. Os homens fazem uma espécie de teatro, um combinado. Eles fazem um combinado com os demônios desempenham o papel deles e os homens recebem a recompensa, que é o resultado daquele trato com os demônios. E não se espante com o que eu vou te falar agora, tá? Muitas congregações no nosso tempo estão com esse tipo de trato com Satanás e seus demônios, tá bom? Deus está me usando agora para te alertar a respeito disso. Tome muito cuidado, porque se você fica andando, pulando de galho em galho, procurando profecia, como quem procura cartomante ou uma vidente, toma muito cuidado. Deus não quer você assim. Deus não quer você querendo que a sua vida seja regida por profecias. Até porque a maior profecia que existe e já existiu, e não vai haver nenhuma outra profecia mais poderosa e real que essa, chama-se Jesus Cristo, o Verbo vivo, a palavra de Deus. Essa é a maior profecia, sabe? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, né? O Verbo estava com Deus, mas o Verbo se fez carne. Por isso que ele disse que eu sou a verdade. Ele falou assim, eu sou a verdade. E aí as pessoas andam atrás de profecias. E aí eu me deparo olhando para a internet e falo assim, nossa, mas isso aqui tá parecendo propaganda de loja. Aí você olha, tem alguns que fazem assim, ó, tem uma propaganda, né, é uma coisa para você dar um clique dentro, tem umas caras assim, umas caras de pavor, umas caras de, tipo assim, ó, se a profecia é sobre alguma desgraça sobre o Brasil, a cara vai ser de
Meu Deus. Se a profecia é para te entregar uma coisa boa, uma alegria, vai ter alguém fazendo assim, ó. Tipo, é para você. Irmãos, são demônios. São demônios. Esses desgraçados. Meu Deus do céu, se eu pudesse dar um tiro de 12 na cara de um demônio, mas eu não tenho esse poder. Infelizmente eu não tenho. Meu Deus, Deus não me fez com esse poder. E isso aí é uma coisa que me entristece. Porque às vezes a gente vê certas situações em que vê claramente a manipulação de demônios. Eu não estou falando, eu tenho que falar de dentro das congregações mesmo, as falsas congregações, porque elas é que estão levando os que ainda querem ser cristãos à perdição, porque diz a palavra de Deus, não sou eu. A Bíblia diz assim, ó, eles percorrem o mundo inteiro procurando e fazem um prosélito, né? E aí quando eles colocam ele lá dentro, aí o que acontece? Você, poxa, né? Eles conseguiram, conquistaram, né? Salvaram a alma, colocaram lá dentro. Não, eles transformaram a pessoa em 2 vezes filhos da perdição. Por quê? Porque lá eles ensinam doutrina de demônios. E é esse bando, essa enxurrada de profecias que eu estou falando agora. É um dos itens, só um dos itens. Mas como Satanás ele é muito ardiloso e sabe muito bem que o coração do crente é movido por um eis que te digo, e xalabaia, ela canta, e nicomanácia, e onde vai de Cobe Nova, e pipocas carameladas e ripas lá para trás. É isso aí. As técnicas usadas são as mesmas. E aí eu fico pensando, falo, poxa, será que esse tipo de pergunta eu já me fiz várias vezes e a resposta para mim é sempre entristecedora, porque eu mesmo sei a resposta. Será que a minha Bíblia é mais especial que a dos outros? Será que eu sou mais especial que alguém? De forma alguma. Será que a minha Bíblia ela contém verdades que não tem nas outras? Então por que é que eu consigo perceber essas coisas e as outras pessoas não? Por que eu consigo ver dessa forma, nesse formato, enxergar a atuação de Satanás desse jeito e os cristãos da atualidade não estão conseguindo enxergar desse jeito? Eles não estão conseguindo enxergar. Não estão. Então toma muito cuidado, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Muito cuidado. Cuidado com vídeos que falam sobre profecias, sobre o Brasil, profecias que vão acontecer em tais lugares, profecias que, olha, eu convido você a conhecer a vida do profeta ou da profetisa. Você precisa conhecer a vida de quem fica profetizando sobre a sua vida. É simples, é muito simples isso. Porque imagina só, você vai receber uma profecia de alguém
que está acostumado ou acostumada a cobrar por profecia, ou por pregação, ou por louvor que canta numa congregação. Bom, será mesmo que é Deus? Essa é a mínima. Por favor, meu Deus, por favor, pelo amor de Deus, não seja tão ingênuo, não seja tão ingênua. Não estamos na época mais disso acontecer. A sua ingenuidade espiritual está matando você. A sua ingenuidade espiritual está te levando ao inferno. E o que é pior, com o coração sincero. Isso, eu costumo ensinar que as pessoas estão muito sinceras, mas onde está acontecendo isso, elas estão sinceramente enganadas. A verdade é essa. E como é que você vai mudar um cenário desse? Você procura, né, desfazer as obras de Satanás, ensinando a verdade. Foi para isso que Cristo veio. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Aí o que as pessoas, as igrejas, as congregações estão fazendo? Elas estão espalhando as obras de Satanás. Como assim? Através de profecias. Através de profecias dadas por demônios, entregues por pessoas que não têm o mínimo caráter e intimidade com Deus de verdade, para desferir estas profecias na direção da vida de quem quer que seja. Eu vou contar uma história pessoal. Por que eu digo pessoal? Que aconteceu com uma das minhas irmãs. Uma vez, ela foi com uma colega dela, eu vou resumir bem a história, numa tal irmã lá que orava por revelação. Essas irmãs aí que muitas das vezes pessoas têm como quase uma semideusa numa igreja, não só por causa da idade, mas por causa do tipo de línguas que elas falam, e dos gritos, e dos rodopios, e das profecias e tudo mais. Se não tiver discernimento, toma cuidado, tá? O que aconteceu com a minha irmã foi o seguinte: elas foram numa reunião de oração, onde uma irmã começou a falar assim para minha mãe, uma irmã essa que elas foram lá procurar para orar, ela e uma colega dela. E aí, chegando lá, eu lembro que a minha irmã falou que ela sentiu nitidamente, que era quase como que dava para ver um demônio de uma estatura baixa, como se fosse um anão, andando de um lado para o outro naquele ambiente, daquela oração. E aí, a tal irmã começou a falar para ela: você precisa deixar aquele seu marido, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E falando algumas coisas assim nesse sentido, né? Pois é. Só que a minha irmã não era casada. E ela falou, né? Mas eu não sou casada. Aí, a irmã que estava profetizando virou para ela e falou assim: eu sei. E aí, irmãos, era o Espírito Santo? Era Jesus ali? Era? E aí ela falou para a colega dela: ih, fulana, vamos embora daqui. Vamos embora daqui, que isso não é Deus não. Então, irmãos, cuidado, eu vou botar o capuz de novo, porque vocês podem reparar ali, ó, pela lâmpada, ó, tá vendo? Aqui é uma neblina, é um russo que eles chamam aqui nessa região, né? Ó, tá começando a vir um russo aqui, isso quer dizer sereno, né? Aí falei sereno, eu lembrei de um irmão em Cristo que ele fala assim: o povo do sereno. O povo do sereno é o povo que ora, né? O povo que está acostumado a atravessar a madrugada em vigília orando, né? Em favor até de pessoas que não merecem. E que saudade, né, irmãos? Na minha época de jovem, a gente fazia vigília. A vigília literalmente terminava de manhã, com o café da manhã, mas durante a noite era realmente o poder de Deus que atuava ali, né? Era uma alegria, eram louvores. Hoje em dia eu acho que as vigílias estão totalmente diferentes. Deve ter intervalo
para comer, para intervalo para dar uma descansada, né? Aí depois volta lá para ouvir uns negócios tipo uns mantras, né? E fica naquela coisa enfadonha que não leva a lugar nenhum. Mas voltando ao assunto principal, ao mote da questão, que é cuidado. Demônios estão enganando. Os demônios estão enganando pesadamente. E esse vídeo fala que é a respeito de profecias. Então, muito cuidado quando você abrir vídeos. Olha, profecia terrível sobre o Brasil. Poxa vida, o Brasil, ele já tem muitas coisas terríveis acontecendo e é notório e é sabido que vão acontecer outras coisas ainda terríveis sobre o Brasil como resultado do seu próprio pecado. E não é novidade nenhuma para alguém que tem discernimento saber discernir isso aí. Não é novidade para ninguém. E muito cuidado quando você abre vídeos que dizem assim, ó, essa é a resposta de Deus para você, se você não conhecer a vida de quem está profetizando para você. Muito cuidado. Então, eu que não queria falar nada, gravar nada a respeito disso, acredito que Deus, ele só me inspirou até aqui. Se eu ficar falando mais coisas aqui, vai ser da minha cabeça e eu quero primar por não inventar nada, né? Como eu tenho visto por aí. Então, Deus abençoe a sua vida. Cuidado com as profecias.